Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para, nesta oportunidade, estarmos comentando a lição 5, que será estudada efetivamente no dia 5 de agosto em todos os templos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o tema da nossa lição, que continuamos a estudar dentro do livro de Ruth, é o casamento de Ruth e Boaz. 2 pontos, a remissão da família. Então será uma lição muito importante. Eu convido você a ficar comigo até o final. O texto áureo temos em Ruth 3:11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, disse Boaz para Ruth. A verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e servir também a família. Com certeza, a Bíblia diz que o seu valor muito excede a dos rubins, não é? A palavra do Senhor lá em Provérbios, capítulo 31, é onde ali exalta, né? Honra, né? A mulher virtuosa. E Ruth era essa mulher virtuosa também. Que o Senhor levante muitas mulheres virtuosas e que dentro da casa de Deus essas mulheres sejam também baluartes, colunas, tanto da parte do louvor, na oração, e hoje Deus tem levantado muitas mulheres até na ministração da sua palavra. A leitura bíblica em classe está em Ruth capítulo 3, de 8 a 10, e também Ruth 4:11, aonde se encontra, não é, o nosso texto áureo, viu? Onde se encontra o nosso texto áureo. Muito bem. Nós vamos ver, meus queridos, na introdução da nossa lição, que o tema da presente lição é o casamento, não é? Aqui nós vamos falar de uma festa de casamento. Interessante que o livro de Ruth, que todos aqueles que estão acostumados com a leitura bíblica, né, vê que o livro de Ruth é um livro que ele realmente começa muito triste e termina muito alegre, não é? Assim são as coisas de Deus, né? Até Jesus chegou a dizer: vós que agora chorastes, vocês vão depois sorrir, né? Nós hoje estamos chorando, mas depois nós vamos sorrir. Então o livro de Ruth, ele mostra isso. Começa com fome em Belém, a família se saindo da sua cidade, indo para terras de deuses pagãos, né? Quando Elimeleque sai com a sua família e vai para Moabe. Depois o retorno desta família já sem os 3 homens da casa, sem o Elimeleque, sem o Malom, sem o Quilion, e volta 2 viúvas, né? Volta 2 viúvas. A Noemi, ela volta tão triste, tão amargurada, que disse: não me chame de Noemi, que é prazenteira, mas me chame de Mara, amargosa, não é? Amargurada. Então este livro, que começa com fome, com morte, com tristeza, ele está agora terminando com casamento, com festa, com barriga cheia, não tem fome mais, não é? E com o nascimento de uma criança. Então nós vamos encontrar na introdução da nossa lição que o comentador disse: nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Quando você pensa: aquela família ali está acabada, aquele fulano ali, coitado, se acabou, aquela irmã ali, coitado, está destroçado. Mas não é assim. Deus, ele é poderoso. Você lembra da história verídica, verdadeira, né? Contada
pelo profeta Jeremias, né? Quando o Senhor, ele disse, vai para a casa do oleiro, desce e vai na casa do oleiro, e ele desce e vai lá na casa do oleiro, aquela casinha simples, lá está o oleiro trabalhando, e o vaso se quebra onde? Na mão do oleiro. E o oleiro pega aquele vaso quebrado, desfeito, né? E ele não joga aquele barro fora. Não, ele podia ter jogado esse barro aí está quebrando muito, vou jogar fora. Não, ele não jogou o barro fora. Ele pegou aquele mesmo barro e fez um novo vaso. E a Bíblia diz que ele fez segundo lhe aprouve, segundo o seu desejo, o seu querer, né? E aí o Senhor tira aquela lição e fala para Jeremias, será que eu não posso fazer também da casa de Israel do mesmo jeito que esse oleiro fez com este barro, né, com este vaso? Então, nosso Deus, ele pega gente quebrada, gente destroçada, cana trilhada e pavio fumegante e transforma novamente em tochas acesas para a sua glória. Eu trago até algo aqui que ilustra também isto, é o caso de Jacó, não é? Jacó, que o seu nome, aonde aprendemos isso a longas datas, né? Que o nome de Jacó significa enganador, usurpador, suplantador, né? Um homem que viveu muito tempo com uma mentira, né? Porque ele enganou seu irmão, ele passou para o seu pai como se fosse Esaú sendo Jacó, mas agora Jacó está voltando lá da casa de Labão, com as suas mulheres, com seus filhos, com seu gado, e Jacó vai passar agora pelo Vale de Jaboque. Inclusive eu tive lá no Vale de Jaboque, aonde Jacó passou. E ele vai passando pelo Vale de Jaboque, e quando ele chega lá, todo mundo passa, ele fica sozinho, e ele tem uma luta aquela noite. E enquanto ele está lutando, o anjo com quem ele luta, com o qual ele luta, pergunta, qual é o teu nome? Eu sei que aquilo ali fez Jacó voltar muitos anos atrás, quando o seu pai perguntou, quem é você? Você é Esaú? Como é o seu nome? Ele voltou, porque para o seu pai ele mentiu, ele disse, eu sou Esaú. Mas agora quem está perguntando para ele é Deus, é o anjo do Senhor, como é o teu nome? E ele não nega, ele diz, eu sou Jacó. O meu nome é Jacó. E o Senhor disse para ele, não, a partir de hoje, você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel, porque você é príncipe de Deus. Ou, também em outra versão, como príncipe, lutaste com Deus. Então, o que acontece? Jacó entra sozinho no Vale de Jaboque, como Jacó, como enganador, como mentiroso, como suplantador, e sai de lá, não sozinho, dali sai uma nação, Israel. Então, a nação, ela nasce dentro de uma luta, dentro de uma briga, dentro de uma grande batalha travada, nasce uma nação. O Senhor, ele está dizendo para nós que dentro desta grande luta, o Senhor, ele vai reverter o quadro e, assim como reverteu para Ruth, para Noemi, o Senhor também promete para o seu povo, para você que confia no Senhor, o Senhor está dizendo, eu vou reverter esse quadro e vou transformar esse quadro de infâmia, este quadro de desonra, este quadro de fome, este quadro de tristeza, este quadro de escassez financeira. Eu vou reverter esse quadro em bênção. Então nós vamos ver o quê? O compromisso de Boaz com Ruth. Mas o primeiro ponto diz, no lugar da bênção. Para recebermos as bênçãos de Deus, é preciso que a gente tome a direção certa. Quando Deus chamou Abraão, ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, a nossa vitória está exatamente em irmos em direção do lugar que o Senhor nos mostrar. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz lá em Ruth 1,19 que Noemi e Ruth voltaram para Belém. Voltar para Belém é voltar para a casa de pão.
voltar para Belém é voltar para o lugar aonde a Bíblia diz que o Senhor tinha visitado o seu povo. Oh, como é bom ir para o lugar aonde Deus está visitando, não é? Aonde está acontecendo os avivamentos, aonde Deus está usando os seus servos na libertação, na salvação de almas, nas curas divinas, no verdadeiro milagre e maravilha que Deus esteja operando. Então, Ruth e Noemi, a primeira coisa que eles fazem é ir em direção à bênção. Noemi não quis saber de ficar em Moabe. Noemi disse, eu vou voltar para o lugar onde Deus está visitando o seu povo. Depois, é estar exatamente no lugar da bênção. Então, o primeiro item diz o lugar da bênção. O lugar da bênção era Belém. E, mais especificamente, os campos de Boaz, aonde Ruth foi, porque a sua sogra Noemi, com muita experiência com Deus e também com o tempo aprendeu essa experiência, disse, minha filha, vai rabiscar, viu? E vai colher, né, aonde os pobres e os estrangeiros podem colher. E ela foi, né? Como disse Ruth, tudo quanto me disseres, farei, viu? Tudo quanto me disseres, farei. Ela foi obedecendo às ordens da sua sogra, a sua sogra Noemi. E eu coloquei aqui, a vitória está na obediência. Quando obedecemos à voz de Deus, Deus nos abençoa. Não há erro, não tem erro. É como 2 e 2 é 4. É como o sol que vai brilhar amanhã. Obedeceu a Deus, a vitória é certa. Desobedeceu a Deus, o fracasso é certo. Então nós vemos aqui que o nosso comentador, ou comentarista, ele chama a atenção também que Ruth não quis ser autônoma, independente, sair por conta própria, mas ela consultou a sua sogra, que era uma mulher já mais vivida do que ela e conhecia aquela terra. Ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Ele traz aqui, né, ele entra nesse assunto aqui e puxa um pouquinho esse assunto muito em voga hoje, aonde o movimento feminista ele prega esta libertação da mulher, quando na verdade se torna muito mais uma escravidão do que uma libertação. A sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Quer dizer, essa menina é obediente, ela precisa casar. Então, ali, Noemi, ela começa a estratégia, né? Porque ela sabia também, já que tinha um parente remidor, e esse parente poderia casar com Ruth. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e da sociedade. Foi o Senhor, em Gênesis 2,18, não é? Que disse que não era bom o homem ficar só, mas que ia fazer para ele uma adjutora. Foi o escritor aos Hebreus, em 13:4 de Hebreus, que ele escreveu que bem-aventurado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que o casamento é uma bênção. Glória a Deus. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua bênção vai chegar. Fica no lugar certo. Mas, pastor, eu tenho passado tanta prova, eu tenho passado tanta luta, o meu casamento tem sido um desastre, o meu marido ou a minha mulher, a minha família tem passado tantas provas, mas deixa eu te dizer, fica no lugar da bênção. Fica com Cristo, fica aonde o Senhor te mandar, porque certamente a tua vitória chegará. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Bom, o que é que nós vamos ver aqui então? Eu falei sobre a direção da bênção, voltando para Belém, o lugar da bênção, Ruth na eira, não é?
Ruth na eira. Então nós vamos ver aqui em Ruth 2, 12, 3 de 1 a 6, aonde Ruth, cumprindo um conselho de Noemi, ela vai para a eira. Ela vai para a eira e deita aos pés de Boaz. Boaz ia passar a noite, porque outro dia eles iam debulhar os grãos. E ali então, ele estava coberto com uma capa, e Ruth vai, levanta um pouquinho a capa e deita aos pés. Isso era um costume, viu? Isso era um costume natural, né? Era um costume natural da época da mulher, né, que estava para ser remida, né, pelo parente, que era o Gaal, o parente remidor, ou Goel, né? E também pelo Levi, né, que era o cunhado que ia casar com a esposa do seu irmão, que no caso aqui era um primo, né? Era um primo. Então, ela podia tomar essa atitude, e não era uma atitude desrespeitosa, não. Era uma atitude legal, não é? Estender a capa era um sinal de compromisso de casamento. Quando ela disse, estende a sua capa, que ele jogasse a capa sobre a moça, ele estava, não é? Aqui em 3 e 9 de Ruth, vamos ver aqui, 3 e 9 de Ruth, que diz assim, não é? E disse, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então, estender a capa, jogar a capa sobre a mulher, era naquele momento um compromisso, né? Um compromisso de casamento. Era como colocar uma aliança, no nosso caso aqui no Brasil, na mão direita, não é? Um compromisso de casamento. Em Ezequiel 16 e 8, nós vamos ver que essa prática ela foi mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Quando o Senhor disse, passando eu por ti, joguei sobre ti o meu manto, não é? Quer dizer, Deus dizendo para Israel, eu quero me casar contigo. Glória a Deus. A Bíblia diz, o Senhor é comparado como esposo para a nação de Israel, assim como Jesus é comparado como esposo para a igreja. Como isso? O cuidado de Jesus com a igreja, o amor de Jesus com a igreja, o desvelo de Jesus com a igreja, não é? A proteção de Jesus com a igreja, conforme Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5, ele vai fazer aquela comparação entre o casamento do homem com a mulher, aquela união mística entre Cristo e a igreja. O terceiro item, respeitando o processo. Quer dizer, da mesma forma que hoje os jovens que vão se casar, primeiramente namoram, depois eles ficam noivo e depois eles casam, assim também havia um processo a ser respeitado. Para encontrar-se com Boaz, Ruth, primeiramente, ela não poderia ir de todo jeito, suja, mal cheirosa. Ora, ela ia também como uma mulher para jogar o seu encanto, né? O perfume, para que aquele senhor que estava ali também tivesse o mínimo de interesse por ela, não é? Então, a Bíblia diz que ela tomou banho, ela se perfumou, ela se vestiu, não é? Assim como não exclui a ternura, a santidade, como nós vimos o caso de Boaz, né? Um homem terno, um homem brando, um homem que sabia tratar, a santidade não despreza a beleza. Não é porque a pessoa é santa que vai andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. A mulher, ela pode se trajar muito bem, não é? Elegantemente, usar bons perfumes e continuar sendo uma mulher santa de Deus, tanto o homem como a mulher. Como diz o nosso comentador, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. E aqui ele cita Gênesis 24:16, Isaías 39:2, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então aqui nós vemos todo aquele processo, não é?
que ela se deitou lá, não é? Foi preciso aguardar, respeitando todo aquele processo. Ela ali se deitou, não é? Se deitou, mas Boaz tinha um caráter santo e ali então apenas deitou e disse: fica aí deitadinha, quando for amanhã, né, você vai levantar pela madrugada, sair para ninguém ver, mas esse negócio vai ser concluído. Glória a Deus. Eu gosto de tomar sempre as alegorias da Bíblia e aqui nós vemos Ruth deitada aos pés de Boaz. Assim também o crente vai aos pés de Cristo, o nosso Boaz, o nosso parente remidor, a nossa fortaleza, assim como é o nome Boaz, a nossa coluna, a nossa torre forte, não é? O nosso refúgio, glória a Deus. Tudo isto Jesus é para nós e nós vamos aos pés de Cristo e recebemos dele todo o cuidado. Glória a Jesus. O segundo ponto, o casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, quer dizer, começou o negócio, tinha que concluir, né? Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor conforme o costume da época, não é isso? Porém, tinha um parente mais próximo, que era primo de Boaz. Então foi preciso, neste momento, que aquele problema fosse resolvido, né? Se aquele parente ia remir ou não. Então veja bem, quando Ruth volta e conversa com Noemi, ela diz para ela: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Glória a Deus. Que figura linda de Jesus. Jesus, ele foi até o fim. A Bíblia diz lá em João 13:1, e tendo Jesus amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Glória a Deus. Jesus não descansou enquanto não concluiu. Olha, e veja bem que foram muitos que tentaram tirar Jesus da sua rota, tirar Jesus da cruz. Primeiro vem Satanás, lá no deserto, né? Querendo desvirtuar tudo e tirar Jesus da rota da cruz. Até o próprio Pedro, usado pelo inimigo: tu não vai para a cruz. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Vem para cá, Pedro, não é? Glória a Deus. Depois Jesus já na cruz, olha o que o povo dizia: desce da cruz, salva a ti, né? A ti mesmo, porque tu és Deus. Mas Jesus foi até o fim. Então o que Noemi disse para Ruth: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua este negócio. Ruth 3:18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa da vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. O nosso comentarista, ele toca aqui na liderança masculina, pressupondo atitude de amor, responsável, honra a mulher como vaso mais frágil. Então o homem nunca deve usar também da sua força para maltratar a sua esposa, para espancá-la, nem com palavras e nem fisicamente. Nós estamos vivendo dias muito terríveis de feminicídio, onde muitos homens espancam a sua esposa brutalmente e alguns matam. Que o Senhor tenha misericórdia, que os homens cristãos possam ser homens realmente que sejam masculinos nesse sentido de liderança, mas seja como Boaz, amorosos com o seu cônjuge, amorosos com a sua esposa. O segundo ponto fala sobre resgate e lei do levirato, né? Essa lei do levirato vem da palavra, já aprendemos aqui, levir, né? Cunhado, aonde o irmão casava com a viúva do irmão para prosseguir com a herança do seu irmão. Boaz foi para a porta da cidade e logo ele viu o remidor que ia passando, quer dizer, aquele mais próximo. Não seria este mais um ato da providência divina? Logicamente, foi um ato da providência divina. Ora, quando ele foi chegando na porta, lá estava passando
o que seria o parente remidor. Ele chama ele, trata o assunto, conversa com ele, o homem ainda tem interesse em comprar a terra, mas quando fala que tinha que casar com a viúva, ele disse, não dá para mim, porque aí você vai ter problema e tal. Então, eles cumpriram, não é, com o que era preciso fazer, chamando 10 testemunhas e o homem descalçando o seu sapato, não é? Como está escrito na palavra de Deus que deveria acontecer assim, não é? Precisava acontecer desta forma, que o homem, aquele que era o parente remidor, que não estava interessado em remir, ele precisava descalçar o seu sapato. E ele era chamado a casa do descalçado, né? A casa do descalçado. E ele então assim o fez, e naquele momento ele toma das mãos, né? Das mãos daquele parente remidor a chave para que ele pudesse casar com Ruth. Então nós vemos aqui que foi oficializado a bênção, porque tem a direção da bênção, o lugar da bênção e a oficialização da bênção. Vamos ler isso aqui em Ruth 4, 4 e 5. Boaz, então disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, isto era, por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta, os anciãos, disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que Boaz, ele oficializa o casamento para poder redimir a Ruth. O terceiro ponto, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz, o nascimento de Obed. Muito bem, o nome de Obed é a forma abreviada de Obadias. Se você não sabia, não tinha pesquisado, tem agora. É a forma abreviada de Obadias, que tem como significado servo do Senhor. Então, consumado o casamento, não é? Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. Então vai e se casa com Ruth, e agora é a festa, não é? A festa do casamento e tal, alegria e músicas, parentes, amigos. Olha a diferença nesta casa. Uma casa que tinha fome, que teve mortos, todo mundo ficou sabendo, a notícia chegou em Belém, que Elimeleque morreu, que Malom morreu, que Quilion morreu, que estava chegando 2 viúvas na terra, que chegaram chorando, mas agora Deus reverteu o quadro. Glória a Deus. Agora, Ruth casada. Festa na casa de Noemi. Aquela mulher já não estava mais amargurada, o remidor chegou. Isso aqui tem um significado muito grande para a alma triste, angustiada pelo pecado.
o coração totalmente amargurado, com o peso do pecado sobre os ombros, mas quando o remidor chega, Jesus chega, tudo muda, tudo transforma, a festa começa, o coração se enche de alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo se transforma em festa quando Jesus chega na vida. Foi o que aconteceu com a chegada de Boaz na vida de Ruth, não é? Agora nós vamos ver o quê? Recebendo a bênção. Boaz se compromete em redimir e ele se casa com Ruth e agora vem o quê? O desfrutando a bênção. Boaz casa e desse casamento nasce Obed, que eu já disse para os irmãos que Obed significa servo do Senhor. Como é bom quando se tem filhos para servir ao Senhor. O Salmo 128 ilustra muito bem isso. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será, te irá bem, a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. O Salmo 128 é o salmo que ilustra bem a família. Glória a Deus. O Salmo 127 fala daqueles que enchem a sua aljava de filhos que são como flechas, né? São como flechas. E aí estava um filho que ia trazer muita bênção, não somente para a casa de Noemi, para a casa de Ruth, para a casa de Boaz, mas este filho, ele seria a bênção para toda a nação de Israel, porque dele viria Jessé, de Jessé viria Davi, toda a linhagem davídica e, por fim, Jesus como filho de Davi. Então, Boaz é um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos, é o que consta em Ruth 1:12. Orfa voltou para os Moabitas, 1:14 de Ruth. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Irmãos, é muito fácil a gente contar a história de Ruth. Que ela foi submissa, que ela voltou com Noemi, que ela foi rabiscar grãos como estrangeira, como pobre na terra. É muito fácil contar. Passar pela prova não é fácil. Não. Meus queridos irmãos, o processo para você chegar no teu propósito, como tem se ouvido muito essas duas palavras, processo e propósito, mas isso é verdade. O processo não é fácil. É muito bom depois. José foi governador, mas por onde José passou? Davi foi rei, mas por onde Davi passou? Ruth agora é mãe de Obed, mas por onde Ruth passou? Muitas vezes nós queremos pegar o bonde andando, queremos já chegar no topo, como diz a história, acabou de chegar, já caí na janela do ônibus. Não é? Mas não é assim. Existe o processo dolorido, muitas vezes, para passar, assim como o nosso mestre Jesus Cristo. Ele salvou a humanidade, mas ele teve que passar por todo o processo da cruz. Depois da cruz foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou triunfalmente. A conclusão, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar. Olha quem? Tamar, Raabe. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, que possamos seguir esses passos. A direção da bênção, o lugar da bênção, a oficialização da bênção, recebendo a bênção e desfrutando da bênção. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado, meu Deus, por esta explanação desta escola bíblica e que os irmãos sejam abençoados e edificados através dela. Através de Cristo, o nosso verdadeiro Boaz, o nosso parente remidor, que remiu a nossa alma do pecado, do mal, do inferno e abriu-nos o vivo caminho para chegarmos aos céus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima semana, em nome de Jesus.